Olá, famílias. Sou Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o nosso programa Em Família. Para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença do professor Vinícius da Silva. Tudo bom, Ricardo? Eu sou professor de Educação Física e atualmente estou como orientador de ensino. E vai ser um prazer muito grande poder estar conversando um pouquinho com você a respeito da atividade física e do comportamento sedentário, um tema tão importante neste momento que estamos vivendo, né, em função da pandemia. Seja bem-vindo, professor. O nosso tema aqui na tela, atividade física e comportamento sedentário. Vamos lá. O que é atividade física e comportamento sedentário? Bem, o comportamento sedentário, ele envolve, né, algumas ações que têm um baixo consumo de energia. Então, normalmente, quando ficamos sentados, deitados, mexendo no celular, assistindo televisão, utilizamos o carro ou até mesmo o próprio ônibus, né, como meio de transporte. Então, são todas essas ações do nosso dia a dia que não exige um esforço físico, que não existe um gasto calórico, um gasto de energia, né? Não existe movimento corporal, que caracteriza o comportamento sedentário. E o comportamento sedentário, ele se acentuou nesse momento de pandemia em função do distanciamento social, né? Nós tivemos que ficar mais tempo dentro de casa e aí, de uma maneira muito forte, acho que afetou principalmente as crianças, os adolescentes, os adultos. As crianças ficaram impossibilitadas de brincar, os adolescentes que normalmente costumam sair, passear, estar com os amigos, realmente perderam essa oportunidade. Até mesmo os adultos, né, que muitas pessoas tiveram que trabalhar no sistema de home office. Então, antes tinham que se deslocarem até o carro, aí estacionava o carro na sua empresa, no seu escritório, aí tinha um deslocamento, né, do estacionamento até a sua sala. Eles saíam do seu local de trabalho até o refeitório, depois fazia toda essa rotina de retorno. Íamos ao supermercado, né? Hoje muitas pessoas acabam utilizando o sistema de drive-thru ou até mesmo receber as compras em casa, né? Mas tudo isso acabou acarretando numa redução de movimentos. Então, nesse sistema de home office hoje, eu saio do meu quarto e vou para o meu escritório. Ou então vou para a sala de casa que acabou sendo o seu local de trabalho que foi adaptado, né? Então acabou diminuindo todas essas possibilidades de movimento. Então essa questão do comportamento sedentário, ela se acentuou muito neste momento que nós estamos vivendo. Já a atividade física, ela envolve todas as nossas atividades que são compostas pelo movimento e tem um gasto. Existe um gasto calórico. Então nós temos atividades físicas relacionadas ao deslocamento. Então, quando nós utilizamos a bicicleta, quando nós utilizamos o skate, muitos jovens, muitos adolescentes... Professor, então você está colocando agora a questão da atividade física. Sim. É importante fazer atividade física porque tem um risco em ser sedentário? O sedentarismo, ele acaba acarretando muitos riscos. Porque o nosso corpo, ele foi projetado, né? O nosso corpo, em função da composição dele, o nosso sistema esquelético, nosso sistema muscular, o nosso corpo ele foi projetado para o movimento. E agora, em função do comportamento sedentário, em função do sedentarismo, nós acabamos ficando, acabamos nos limitando, né? Então, por isso que a atividade física ela é importante. E a atividade física, a gente pode tá realizando as atividades físicas, por exemplo, como tem as atividades físicas de deslocamentos, as atividades físicas de lazer, então onde eu tenho a oportunidade de jogar meu futebolzinho no final de semana, tá brincando com as minhas crianças. Tem as atividades físicas de trabalho, né, onde eu varrer a casa, fazer a faxina, e as atividades físicas das ações domésticas, que é como por exemplo, cuidar do cachorro, e muitas vezes esse ato de dar um banho no cachorro, muitas vezes dá um trabalho muito grande, né? Sim.
E a atividade física, ela pode ser graduada, né, em leve, moderada e vigorosa, de acordo com a intensidade, de acordo com o gasto calórico ou o tipo de atividade que nós realizamos. E uma coisa muito importante, Ricardo, é que nós precisamos, existe uma diferença entre a atividade física e o exercício físico. Qual é, então? O exercício físico, eles são atividades corporais, só que eles são sistematizados. E normalmente o exercício físico, é importante que ele seja prescrito, que ele seja acompanhado por um profissional de educação física. Então, são exercícios sistematizados. Uma coisa, eu fazer caminhada para que eu vá na padaria, para que eu vá para o meu trabalho, para que eu vá levar meu filho na escola. Outra coisa é eu fazer caminhada 3 vezes por semana, em um ritmo de 10 minutos por quilômetro. Então, aí eu já estou fazendo um trabalho sistematizado. Então, assim, existe essa diferença aí entre a atividade física e o exercício físico. E acho que, como nós estamos em família, né, é muito importante nós, damos esse enfoque para a atividade física, porque não requer grandes recursos, não requer a instrução de um profissional, e são momentos prazerosos que nós temos a oportunidade de estar passando, no caso com os nossos filhos, com os nossos parentes, com as pessoas que estão próximas, que fazem parte, né, da nossa vida e são tão importantes. E falando sobre atividade, existe uma diferença, recomendações específicas para atividades com criança, com adolescente, com adulto ou não? Sim, ó. Bom, para crianças até 5 anos é recomendado que eles tenham 3 horas de atividade por dia. Então, se bem que isso acontece naturalmente, né? Que normalmente as crianças elas não andam, ela pula, ela sobe, ela desce, ela engatinha. Então, assim, as crianças de 2 até 5 anos, o recomendável é que elas tenham a oportunidade de vivenciarem o corpo dela por mais de 3 horas por dia, por meio das brincadeiras, por meio por meio dos passeios, de explorar o próprio ambiente, os brinquedos, né? Já as crianças e os adolescentes que vai pegar essa faixa etária aí de 5 até os 17 anos, o recomendável é que eles tenham pelo menos 60 minutos de atividades por dia. Certo. Então, e essas atividades envolvem pular corda, jogar bola, andar de bicicleta, andar de skate, até mesmo a própria caminhada mesmo. Por exemplo, hoje em dia nós temos muitas pessoas que moram em apartamentos, né? Tá utilizando a escada, nossa, as crianças adoram utilizar a escada, aproveitar algumas oportunidades para que elas possam estar correndo, pulando. E os adultos, é importante que eles acumulem pelo menos 150 minutos de atividades por semana. Por semana? Por semana, isso é o mínimo, né? Então, assim, e que tipo de atividade enquanto adulto nós podemos fazer? No caso, caminhar, correr, substituir, né, o elevador pela escada, para quem tem a oportunidade de estar morando em prédio. Não utilizar a escada rolante, né? Utilizar a escada comum para que você possa estar utilizando. Estacionar o carro no local mais longe possível do seu local de trabalho, ou até mesmo nos locais mais longes, dentro de mercados. Ou então até mesmo passear com o cachorro, passear com a família também, é importante você sair a pé com a família, sair para caminhar com a família. Deixa o carro um pouco e vai caminhando. Exatamente, acho que quanto mais nós utilizarmos dessas oportunidades de nos movimentarmos, é importante. E assim, e se você conseguir acumular esses 150 minutos de atividade, seja ela em relação ao deslocamento, seja ela em relação às atividades diárias, de lazer, ou nas atividades domésticas, é importante que você vá acumulando lá os seus minutinhos, né? Então, nós temos que aproveitar todas as oportunidades e sem contar, né, que a atividade física, quando nós estamos em família, ela fica muito mais interessante, ela proporciona, né, momentos assim de relacionamento, de aproximar
os laços, né, entre os pais e os filhos. Então é um momento assim muito legal que a gente precisa priorizar dentro dessa nova rotina. E olhando esse slide, eu pensei em duas perguntas, né? Sim. Essa questão das crianças e adolescentes. Ali você coloca 60 minutos por dia, adolescentes, né? Pular corda, jogar bola, andar de bicicleta. Mas é uma fase que você percebe que deixa de realizar essas coisas. A criança, sim, como você falou, naturalmente. Alguns até 12 horas por dia, 18 horas por dia, que é um pique sem fim. Mas como ajudar esse adolescente? É que o que o pai tem que prestar atenção, que a família tem que prestar atenção. Porque é celular, videogame e quarto, né? Sim. É como tirar essa criança da toca, esse adolescente da toca? Quais propostas poderiam ser sugeridas? Bem, em relação aos adolescentes, acho que é muito importante a proximidade dos pais. Então, estabelecer um diálogo e também o exemplo dos pais, né? Então, por exemplo, a família precisa sair, precisa ter os momentos assim, em relação de lazer, ter os momentos em que a família vai estar juntas, né? Primeiro porque já aproxima os pais do adolescente, que geralmente nessa idade a tendência é se fechar no quarto, ocorre um certo distanciamento da família, né? Isso. E só que, infelizmente, agora, em função do distanciamento social, eles também estão distantes do grupo social deles, né? Então, a família precisa assumir essa responsabilidade. E também propor atividades que eles gostam, né? Passeios em locais, por exemplo, nossa cidade tem lindos parques, temos muitas oportunidades, inclusive parques até que os adolescentes têm a oportunidade de andar de skate, de utilizar a bicicleta, que são coisas que são atividades que fazem parte da rotina dos adolescentes. Então, estimular as atividades que eles gostam, o andar de skate, a dança, ou até mesmo, né, propor alguns jogos, algumas atividades em família para você poder dançar junto com eles, alguns jogos de videogame que tem essa base, né, do movimento, ou até mesmo algumas aulas online que atualmente tem tantas lives, aulas online que envolve a dança, que envolve alguns ritmos urbanos que os adolescentes gostam bastante. Então, assim, procurar identificar as atividades que o seu filho ele se identifica, que ele gosta, que ele se identifica, né, para que você possa estar estimulando e muitas vezes está vivenciando junto com ele também, acho muito importante. Aquela estratégia de chamar o coleguinho, o vizinho, sempre ajuda, né? Ah, não, com certeza. Adolescente com adolescente acaba tendo um ânimo maior para realizar as atividades. Professor, pensando nessas dicas, né, quais são os benefícios, né, das atividades físicas? Pensando nessa questão da pandemia, desse retorno, né, gradual, ainda com muita consciência, com muito cuidado, né, com os protocolos. Mas quais seriam essas dicas? Bom, acho que a primeira dica é assim, escolher locais abertos. Então, assim, locais onde parques, praças, que você consiga manter um distanciamento social e que que seja aberto. E eu acho que o contato com a natureza nesse momento agora é muito importante também. Então nós temos algumas áreas verdes aqui, com algumas praças, né, que acho que utilizar os parques, as praças seria muito importante. Também realizar algumas atividades, alguns passeios mesmo, assim, que envolvam, né, atividades simples, como passeios que você possa estar levando uma bola, passeio que você possa estar levando um skate, piqueniques, né? Temos várias oportunidades legais e também acho que, principalmente agora que os adolescentes estão voltando para a escola, agora que eles estão voltando a ter estão voltando a ter as convivências, é importante também estar próximo de famílias, amigos próximos que
para que possa realmente estar estimulando também os adolescentes a saírem um pouquinho do quarto, a saírem do celular e a saírem do videogame. Professor, outra questão de emagrecimento e atividade física, né? Sempre a pessoa começa a proposta de fazer uma atividade pensando em reduzir peso. Isso está relacionado ou, na verdade, a pessoa tem que fazer atividade física por uma outra questão? Bem, está relacionado. Acho que muitas vezes acho que o perder peso ele é um grande estímulo para que você comece a realizar uma atividade física, porque a atividade física, a perda de peso, ela está muito relacionada a mudanças de hábitos, principalmente nos hábitos alimentares e na inserção, né, dos exercícios físicos para que ocorra o aumento do gasto calórico. Então, assim, o nosso corpo, né, como eu havia falado anteriormente, nós temos uma potência, nós temos uma Ferrari, só que muitas vezes nós andamos como se estivéssemos de bicicleta. Entendi. E aí a gente precisa estimular o nosso corpo e principalmente mudar os hábitos alimentares, mudar os hábitos de sono, que o sono também tem ele contribui muito para a perda de peso e principalmente está inserindo o exercício físico, ele pode servir de estímulo, né? E infelizmente nesse período de pandemia, em função do comportamento sedentário, assim, houve um aumento grande de peso. Acho que ainda não tem estudos, acho que em breve vai ser alguns estudos relacionados ao impacto, né, da pandemia nos números da obesidade, mas eu tenho certeza que, infelizmente, esses números irão aumentar. E aí a gente já tem que, nós já temos, né, que começar a nos prevenir, né, no sentido assim, de introduzir a prática de atividade física, à medida que forem abrindo, né, as academias, os centros comunitários, essas atividades direcionadas, né, voltarem a ter uma segurança, a gente precisa também estar voltando também, né, com essa questão das atividades, principalmente para os adolescentes, né? Os adolescentes que antes tinham as escolas de natação, as escolinhas de futebol, as escolas de dança. Então, à medida que elas forem voltando dentro das normas, seguindo os protocolos, vai ser muito importante também que os adolescentes também retornem a essa vida normal para que possa estar controlando, estar cuidando dessa questão do peso também, que ela está muito relacionada ao comportamento sedentário. E aí acaba ocorrendo um efeito cascata, né? Então, aumenta o peso, aí altera os índices glicêmicos, aí acaba alterando também a questão do colesterol e acaba desenvolvendo uma série de problemas, inclusive relacionados também ao estresse, à depressão, né? Então a atividade física ela ajuda a prevenir todas essas doenças que são tão comuns, né, em função da pandemia e do distanciamento social. E falando de caminhada, a caminhada tem um benefício, é uma atividade baixo custo, né? Mas que traz um benefício nessas relações de taxa, de colesterol, significativos, né? Sim, a caminhada, desde que você vá, à medida que você vai fazendo a caminhada, né? Vai ser necessário aí você ir aumentando o tempo de caminhada. Então, acho que os primeiros dias começa com 20 minutos, 30, e aí depois você vai aumentando a intensidade. Então, nesses 30 minutos, na primeira semana, nas primeiras semanas, por exemplo, em 30 minutos você caminhou, por exemplo, 2 quilômetros. Aí depois precisa, nesses mesmos 30 minutos, subir para 2,5, 3 quilômetros. Então você vai trabalhando um pouquinho essa questão da intensidade da caminhada e com certeza ela acaba impactando também nesses índices, né, no caso da perda de peso, em relação ao colesterol. E aí também, assim, para que a gente consiga ter alguns resultados mais significativos também, tanto na perda de peso como
para você baixar o índice de colesterol, o ideal mesmo é você ter um acompanhamento de um profissional de educação física, que aí ele vai estar organizando um trabalho. Aí a gente entra no exercício físico. Exercício físico. Que aí precisa de um trabalho assim, bem sistematizado. Mas a caminhada em si, ela já traz muitos benefícios, principalmente em relação à disposição, ao bem-estar, à melhoria na qualidade do sono. E se ela é feita em família, nos relacionamentos, nossa, quanta coisa pode acontecer numa caminhada, né, em relação às conversas, à proximidade do marido e da esposa, a proximidade com os filhos, né? Então, ele é bem importante também e, logicamente, acaba impactando também na melhoria também em relação ao colesterol, a peso, principalmente se ela vira um hábito. Nós temos que trocar esse hábito do comportamento sedentário. E continuar, né? Sem dúvida. Sempre o início é muito prazeroso, depois a pessoa acaba desistindo, então tem que ter uma persistência. Professor, para finalizar nosso papo, então, uma mensagem final para as famílias. Qual seria a mensagem principal do nosso bate-papo de hoje? Bem, a mensagem, acho que para este momento que nós estamos vivendo, principalmente em função da pandemia, é que vocês aproveitem, usem a atividade física, né? Acho que a gente precisa combater, identificar o comportamento sedentário presente dentro da nossa casa, em relação aos nossos filhos, até mesmo em relação a nós mesmos, né? Que em função desse momento em que o mundo inteiro parou, nós acabamos desenvolvendo alguns hábitos, desenvolvemos alguns costumes que a gente precisa mudar. E o principal é justamente retomar mesmo a questão da atividade física. Escolham, né, algumas atividades que sejam prazerosas, escolham atividades que a família possa se divertir. Acho que a atividade física ela proporciona essa questão do prazer, da diversão, da união entre os membros da família, né? Então, vai ser muito importante que vocês realmente introduzam esse hábito, da mesma forma que nós temos, acho que todas as famílias têm lá seus costumes, né, em relação ao dia do jantar, a um dia de uma comida especial. Vai ser muito importante também ter os dias direcionados e voltados para que vocês possam estar realizando a atividade física e, se for junto, vai ser muito mais prazeroso e vai ser muito legal. Obrigado, Vinícius, pela participação. Obrigado você que acompanhou Em Família de hoje. Nós temos aqui o QR Code que você pode enviar suas dúvidas e sugestões. E fica a mensagem. Vamos caminhar e aproveitar então em família. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.